Bom dia, gente. Graças a Deus que estamos juntos mais uma vez nessa manhã de domingo, né? Vamos iniciar a nova série da VID, Inesperado. Algumas pessoas podem, poxa, mas como inesperado, né? Talvez você não tenha compreendido o que é que eu estou me propondo a construir com vocês nesses próximos 3 domingos. É uma série curta, porque dia 21 encerra a nossa série, porque é o nosso Natal, a nossa celebração. E dia 28 é o nosso café da manhã aqui, bem recheado, para realizarmos uma manhã de testemunhos daquilo que Deus fez com você, daquilo que Deus realizou na sua vida, na sua família. Você já pode se inscrever aí com o João, tá bom? Olha, eu tenho um testemunho para falar, eu tenho algo para dizer acerca daquilo que eu aprendi com Deus, dessa jornada de 2025. E a gente vai fazer um café aqui bem recheado, bem legal, para você estar junto conosco. Pelo próximo domingo, após o dia 28, nós vamos dar essa pausa, né? Porque dia 31, me parece que é uma quinta-feira, muitas pessoas estarão viajando, vão ficar com suas famílias, e a gente vai dar essa pausa no primeiro domingo de janeiro. Mas no segundo estaremos retornando para juntos construirmos um ano melhor, né? Com compromisso com Deus, firmado nesse Jesus que nos convoca, que nos ensina, que não desiste de nós nunca, em nenhum momento da nossa vida. E aí nós vamos construir isso, e talvez você não compreenda, mas tudo bem, porque estamos aí no início da série, talvez você não entenda qual é a minha proposta nesta manhã, tá? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou projetasse aí, o Rafael projetasse. Eu vou ler só o capítulo 1, do versículo 1 do livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Enquanto você abre, o Rafael já projetou aí, né? O que seria o Natal, né? Algumas pessoas vão dizer que é uma festa pagã. Vocês já ouviram isso por aí? Não, olha, a igreja não deveria comemorar ou celebrar o Natal. Nossa família não celebra o Natal, porque Natal é uma festa pagã. Isso já no segundo século, né, com a divindade Invictus, isso era dia 25 de dezembro, e aí já no quarto século, algumas pessoas já entenderam que o Natal foi ressignificado, porque a celebração do Deus Invictus é a mesma data do 25 de dezembro, então ressignificou essa data, enfim. Mas não é isso não. No próximo domingo eu vou trazer mais detalhes sobre isso, trazendo dados históricos, para desconstruir essa ideia que Natal é uma festa pagã. Talvez você se assuste hoje com a minha afirmativa, mas no próximo domingo eu irei trazer mais dados importantes sobre o Natal. O Natal é uma festa cristã, o Natal não é uma festa pagã. Tá bom? Então não fique chateado comigo, você vai sair com essa dúvida aqui, se o Natal é uma festa pagã, uma festa cristã, tá bom? Mas segura aí teu coração, segura tuas emoções aí, tá bom? Não vai ficar chateado com o Valmir, mas de repente você vai pesquisar também sobre esse tema, se o Natal é uma festa pagã, uma festa cristã, enfim, mais domingo a gente vai dialogar aqui, e ao final do culto você pode me intervir, né, fazer alguma intervenção comigo, conversar, Valmir, olha, eu discordei disso aqui, é verdade, Valmir, concordo contigo, enfim. Nós estamos aqui para construir uma comunidade cristã, mas uma comunidade cristã que dialoga, conversa. Eu não tenho nenhum problema você discordar de mim, eu não tenho nenhum problema eu discordar de você, tá bom? Essa é a comunidade cristã madura que nós queremos construir. Nós queremos aqui viver o Evangelho de Jesus a partir disto. Então, oh meu Deus, aqui. Então, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, olha só como começa o livro de Mateus. O livro de Mateus começa com algo bastante interessante. O livro de Mateus, ele não se propõe a contar uma fábula. Mateus não se propõe a iniciar a história de Jesus a partir de uma metáfora, de algo que a história possa negar, de algo que a história possa discordar, de algo que a história não consiga localizar.
Então Mateus não fala de fábulas, de era uma vez. Mateus vai falar de Jesus, e aí está o registro da família de Jesus. Se existe o registro da família de Jesus, é porque esse fato histórico existiu. Isso não é uma narrativa que foi construída de forma elaborada, de forma contundente, mas que depois poderia ser fragilizada ou negada num outro momento histórico da igreja. Não, Mateus, ele construiu uma história belíssima. E nessa história, né, que Mateus constrói, a gente já consegue perceber aí alguns pontos importantes desse texto do capítulo 1. Mateus não fala só apenas dessa narrativa importante, histórica, comprovada, sustentada historicamente. Não. Mateus fala no capítulo 1 de um drama. Porque o evangelho, gente, ele não começa com exigências. O evangelho não começa com regras. O evangelho não começa com faça isso, faça aquilo e serás salvo. O evangelho começa com graça. E graça é aquilo que por mais que nós façamos, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós nos dediquemos, mesmo assim, as nossas ações, comportamentos, atitudes generosas da vida, nada disso seria suficiente. Porque o evangelho não é sobre o que eu faço. O evangelho é sobre o que ele fez. Então é preciso, inclusive, desconstruir isso na prática, e a gente vai passar mais na frente lá. Então as narrativas sobre o evangelho, quando você pega o texto dos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele não fala sobre o que você deve fazer. Ele fala sobre o que Deus fez, o que Deus realizou ao longo dessa história, para que nós pudéssemos ter a compreensão do que seria evangelho. Então vamos lá. Evangelho, primeiramente, não é um conselho. Evangelho é notícia. E falando de evangelho, não é uma notícia qualquer. É boas notícias. Que deixa um sorriso no rosto quando nós falamos de evangelho. Em que as lágrimas comparecem nos nossos olhos quando nós falamos da história do evangelho. Eu falei domingo passado aqui para vocês sobre uma conversa que eu tive quando eu viajei com a minha família. Uma conversa que eu tive com o Uber. Em que em algum momento eu tive que estancar a minha conversa, olhar para o lado assim, para a paisagem, como se estivesse olhando para a paisagem. Porque aquilo que eu estava falando fazia tanto sentido para mim, que isso me fez chegar lágrimas nos olhos. E aqui eu quero abrir um parêntese. Quando nós ouvimos histórias sobre o evangelho, quando nós lemos sobre o evangelho, quando nós lembramos daquilo que Deus fez por mim, por você, por esta humanidade, e nós não nos emocionarmos, e não sermos tocados, e não sermos mexidos nas nossas entranhas, lá no nosso ser, se o evangelho não mexe comigo, e por sua vez com a minha forma de enxergar o mundo e me inserir no reino de Deus que eu preguei na série passada, eu quero dizer para você que algo está errado. E eu não estou dizendo que você não teve uma experiência com Deus a partir do evangelho.
Eu estou dizendo para você que talvez as coisas deste mundo e tantos compromissos na sua agenda, e tantas prioridades, e tantos sonhos, e de repente tantas frustrações, tantas dores, de repente você não consiga enxergar o sentido do Evangelho que faz você dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, eu preciso de Ti, Tu fazes sentido para a minha vida e o motivo da minha existência é porque um dia Tu morreste por mim. Aí o Evangelho faz sentido. Então o Evangelho não é conselho, porque conselho é o que você deve fazer, né? Não tem problema dar um conselho para um amigo, para uma amiga, dar um conselho para a igreja, para a família, dar um conselho para alguém do trabalho. O problema não é esse. Então o Evangelho não é conselho. O Evangelho não é conselho. O Evangelho é boa notícia. E boa notícia, no caso do Evangelho, é o que já foi feito por você. Conselho é o que você deve fazer. Notícias ou boas notícias é aquilo que já foi feito por você. Me acompanhe aqui, tá bom? Por exemplo, se a cidade estivesse prestes a ser invadida, o conselho lá das Forças Armadas, né, iria se levantar, iria elaborar uma estratégia para se defender de uma provável invasão a esta nação. Mas presta bem atenção, se o rei ou o presidente governando, orientando o conselho, já tivesse lá, não o conselho, mas o rei tivesse vencido a batalha, não tinha por que convocar o conselho. Tinha? Não, porque o conselho é para você fazer algo. Se o rei já venceu antes a batalha, então não precisa de conselheiros. Precisa de quê, gente? Precisa de mensageiros. E a palavra mensageiro no original é anjos, aquele que anuncia. Então, se o rei já venceu e impediu que aquele exército X invadisse a sua nação, então não precisa de conselheiros, precisa de quê? De mensageiros. E mensageiros não dizem faça isso ou faça aquilo. Mensageiros diz o quê? Trago-lhes boas notícias de grande alegria, porque o rei já venceu. É isso que o mensageiro diz. Mas o que acontece, gente, que muitas igrejas, ou talvez algumas pessoas, confundem o que é evangelho. Porque muitas igrejas tratam o Evangelho como uma lista de instruções espirituais. É muito comum na minha época, né? Não sou tão velho assim, mas tem uma pessoa aqui que me chama de velho, mas tudo bem, não é? O pessoal olhou todo furioso, né? Não apontei, não falei quem era, tá? E aí, quando eu era no meu tempo, adolescente, eu ouvia muito essa questão: venha como você está, né? Venha, né? Tem até aquela uma música antiga, eu acho que eu não vou falar não, porque daqui a pouco eu vou me denunciar, né? Venha, né? Eu venho como estou, eu venho como estou. Só que muitas pessoas disseram: caramba, então eu vou como eu estou. Estragado, bagunçado, adoecido, envolvido numa confusão emocional de família, era uma coisa terrível. Envolvido com outras coisas, até mesmo com drogas. E aí, quando o cara chegava, aí o líder religioso chegava assim: oh, que bom que você veio, né? Venha, você veio como você estava realmente e tal. Porém,
Eu vou te apresentar uma lista de como você deve se comportar. Algumas instruções espirituais. Eu estava dando um treinamento sobre liderança domingo passado. Não, sábado passado. E uma pessoa citou o texto do Salmo 1. O que é que diz o Salmo 1? Não se assente na roda dos escarnecedores. Então, olha, você não deve sentar na roda dos escarnecedores, você não deve seguir conselho dos ímpios e pecadores. Então se afaste e fique bem longe dessas pessoas. Isso não é isso que o texto fala. Não é isso que o texto não impede você de ter relacionamento com pessoas que pensam diferente. O texto não fala que você precisa estar bem distante de pessoas que têm uma compreensão religiosa diferente da sua. O texto não fala isso. O que o texto fala é que você não deve ser dia a dia seduzido e envolvido por crenças que te distanciam do Deus que te convida dia a dia para estar com Ele. E não tem nenhuma relação que eu tinha, por exemplo, um grande amigo, frequentava a minha casa, frequentava a casa dele. Ele era de uma religião de matriz africana. Talvez preconceituosamente as pessoas chamam de macumbeiro. Se você entende assim, eu tinha um amigo que era macumbeiro, que frequentava a minha casa, que gostava de me ouvir, que se encantava com as delícias do Evangelho, que inclusive frequentava a nossa igreja porque gostava da mensagem do Evangelho. Então, servir a Jesus, ou viver a experiência dia a dia do Evangelho de Jesus, não diz respeito a listas espirituais, de faça isso ou faça aquilo. Mas talvez alguns cristãos, inclusive, acham que a oração, que a salvação, melhor dizendo, depende da oração, depende do seu comprometimento religioso, da sua devoção a Deus. Se você for aquele devoto ao Senhor, aquele que segue Jesus, aquele que lê as Escrituras, então você está salvo. É o seu esforço que vai garantir a salvação. Viu só? Então as pessoas confundem o que é Evangelho. E Evangelho não é bons conselhos. O Evangelho é boas notícias daquele que já venceu por nós, que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque o Evangelho anuncia algo que já foi consumado, que já foi completado, que já foi finalizado. Você não precisa fazer mais nada, absolutamente mais nada, para ter a salvação, porque Ele já fez por você. Claro que o Evangelho me leva a um compromisso, a um resultado. Isso é outra coisa. Eu queria ler aqui uma citação sobre Michael Horton, que diz assim: o Evangelho não é boas instruções. O Evangelho é boas notícias. Não é o que fazemos, mas o que já foi feito. Mas o Evangelho não é só boas notícias, que é muito importante. O Evangelho começa quando você pega o capítulo 1, a genealogia de Jesus. Você, caramba, eu já li isso e é um saco ler essa genealogia. O que é que a gente pode encontrar nessa genealogia? E Mateus começa o Evangelho com genealogia, história da família de Jesus. E Mateus, ele vai destacar alguns pontos importantes. Primeiramente, ele faz algo diferente da antiguidade.
ele começa com o currículo, né, das pessoas. Mas inclusive nesse currículo, ele não esconde os pecados das pessoas. Talvez se você fosse se apresentar em algum lugar, e se de repente na tua árvore genealógica aí existisse alguma pessoa terrível que a sociedade de repente teve conhecimento das práticas dele, você não ia dizer: eu sou filho de José da Silva Santos. Você, filho de José da Silva Santos, está fora. Mateus não teve essa preocupação. Mateus, primeiramente, ele coloca 5 mulheres. Naquela época não era permitida, não era comum colocar 5 mulheres dentro de uma genealogia. Segundo, dentre dessas 5 mulheres, algumas cananeias, algumas moabitas, que eram um grupo de pessoas terríveis, que eram contra Deus. E Mateus coloca essas pessoas lá. Mateus coloca Davi. Mateus coloca Batseba. Então Mateus não está muito preocupado com isso. Mateus não disfarça o passado das pessoas. 3 mulheres estrangeiras: Tamar, Raabe e Ruth, estão lá na genealogia de Jesus. Mulheres envolvidas em histórias difíceis, complicadas, sombrias, dolorosas, moralmente difíceis, mas está lá o registro dessas mulheres. Então o que é que o Mateus a gente pode extrair de verdade nesse algo talvez improvável? É que a graça de Deus não é para os bons. A graça se manifestou, não foi para aqueles bonzinhos, mas a graça de Deus vem no meio do pecado, da mistura, da bagunça, da dor das pessoas. O Evangelho se mostra aí neste lugar, trazendo consigo a graça de Deus. N.T. Wright vai dizer que a genealogia de Jesus é Deus escrevendo sua história com linhas tortas e gente improváveis. Pessoas difíceis. Pessoas às vezes cruéis. Mas é ali que a graça de Deus se mostra, na genealogia de Mateus, no capítulo 1. Então o que é isso? O que é que a gente pode extrair disso tudo? Gente, que ninguém começa a sua caminhada com Deus arrumadinho, sabe? Quando você vem para a igreja, ou arruma o seu filho, bota uma roupinha direitinho para você tomar banho, põe um perfumezinho para vir para a igreja bem arrumadinho, né? Você dá um abraço às pessoas, as pessoas estão cheirosas. Não sou contra isso, tá bom? Façam sempre isso, tome banho antes de vir para a vídeo, escove seus dentes, tá bom? Mas ninguém começa a história arrumadinho, cheirosinho. O Evangelho não vem para os meninos bons e meninas boas, para aqueles e para aquelas que tentaram o suficiente, que se entregaram, e aí a partir disto Deus olhou para esta pessoa e disse assim: caramba, esse cara merece a minha graça. Que seria um paradoxo. Deus não olha para a gente e diz assim: por você ser bonzinho, Valmir, por você ser um cara legal, por você ser um cara generoso, por você ser um cara envolvido, inclusive por você ser pastor, a minha graça vai se manifestar e se fazer presente em sua vida. Deus não faz isso. Porque Deus, quando olha para mim, para você, Ele vê a cruz, e a cruz tem o sacrifício, tem algo que já foi feito, tem algo que já foi pago, tem algo que já foi consumado. Então Ele vem, a graça se manifesta para gente comum, como eu e você.
A graça se manifesta em pessoas feridas, machucadas pelas experiências da vida. A graça se manifesta aí. A graça se manifesta quando nós estamos quebrados, quando nós pecamos e entendemos que estamos distantes de Deus, porque aí a graça se manifesta, sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando você pensa que não tem mais jeito, a graça se manifesta e diz: tem jeito, porque alguém já fez por você. Alguém nasceu, viveu, morreu e venceu por você. Mas ele nasceu de uma forma inesperada. É sim, de uma forma bem inesperada. E ele teve que nascer, sofrer, morrer, para que nós pudéssemos ser salvos. A ação de Deus fez com que nós tivéssemos a certeza do resgate que Ele fez por nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que estávamos mortos em nossos mais profundos pecados, dos nossos delitos, e Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. E o texto ainda diz: Ele nos vivificou. Ele não apenas nos tirou do lugar de morte, Ele nos deu vida, e não é uma vida qualquer, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E aí Ele nasceu de uma forma inesperada. Onde foi, gente? Uma estrebaria, né? Mas a estrebaria aponta para a cruz. Lugar frio, lugar escuro, lugar fedido, lugar improvável. Recebeu o Senhor da criação. Não houve preparo da comunidade judaica. Está nascendo o rei. Está nascendo o Messias. Então vamos fazer uma festa. Vamos preparar um bom lugar. Eu fui tomar um café na casa da Socorro. Vou falar o nome, viu, Socorro? Eu cheguei lá, rapaz, tem muita coisa lá. Não dei nem conta de comer tudo. Por quê? Eu acho assim. Eu vou receber o Valmir, que é pastor da minha comunidade. Então vou receber bem. Não é, Socorro? Não houve isso com Jesus. A estrebaria é o prenúncio da cruz. Sozinho, 3 noites de muito frio, de solidão, de abandono. E no fim da sua vida, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Então, para que eu e você tivéssemos proximidade com Ele, foi preciso Jesus vivenciar e experimentar o distanciamento de Deus. Então, o meu distanciamento e o distanciamento de Deus Pai favoreceu a nossa proximidade com Ele. Se hoje entendemos que temos o Espírito Santo em nossas vidas, se hoje entendemos que somos guiados pelo Espírito Santo, se hoje nós entendemos que o ser de Deus, a mesma essência de Deus, habita dentro do nosso ser,
Se nós temos a certeza da companhia, e o nascimento de Jesus não foi só um advento na história, que nasceu o Salvador, Ele é o nosso Emanuel, que significa o Deus conosco, o Deus permanentemente conosco, o Deus que jamais nos deixa distante dEle, porque Ele precisou experimentar o afastamento de Deus, para que tivéssemos proximidade com Ele. Então, cara, esquece, o Evangelho não é autoaperfeiçoamento. Não é. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é aquela coisa de coach espiritual. Faça isso e será bem sucedido. Faça isso e você conquistará isso. Faça isso e você terá um relacionamento com Deus. Parece uma receita de bolo. Parece uma receita. E muitas igrejas e muitas pessoas acreditam nisso. Para eu manter, para que eu possa preservar a salvação, eu preciso então me dedicar, me sacrificar. Uma vez perguntaram para o Russell Shedd, tem uma Bíblia, não sei se você já viu, a Bíblia Shedd, é um comentário de Shedd, Russell Shedd. Eu estava no seminário equatorial, inclusive, nesse dia. Ele estava dando uma palestra. E aí perguntaram para o velhinho, ele era bem velhinho já na época. O crente perde a salvação? Complicado isso, né? Sabe essa coisa, ele deu uma resposta assim que para mim, eu ganhei a noite naquele dia. A resposta do velhinho Shedd disse assim, porque a gente mandava pergunta, né, e ele respondia. Ele disse assim, o crente perde a salvação? Ele disse, depende de quem garante. Se for você, o que é evangelho? O evangelho é bons conselhos, boas práticas. Aí você, está tudo bem. Se depender de você, você vai oscilar nessa experiência de evangelho. Então o Evangelho é Deus vindo ao nosso encontro de braços da graça, de braços abertos. Nós não vivemos mais a experiência da estrebaria, da dor, do sofrimento que compromete a nossa relação com Deus. Não, por isso que o Evangelho e esse nascimento de Jesus na estrebaria, não estamos mais neste lugar, estamos no lugar dos braços do Pai. Eu já citei aqui Mateus 1,23, que diz Emanuel, Deus conosco. Essa é a nossa compreensão desse Deus que está conosco na nossa culpa, desse Deus que está conosco da nossa história quebrada, desse Deus que está conosco diante dos enfrentamentos dos nossos medos, do Deus que está conosco todos os dias, nas nossas tentações, nas nossas fragilidades, nos nossos sentimentos e sensações avassaladores. Deus está conosco. O Emanuel não é só o advento da história, o Emanuel é a presença permanente de Deus em nossas vidas. Então, finalizando, gente, você não está tentando conquistar Deus. Deus já conquistou você através de Jesus. Diferentemente das relações humanas, e eu digo que é importante, que nas relações humanas é importante, principalmente na relação amorosa, que seja estabelecida uma relação de troca. Mas não é uma troca comercial, em que eu recebo algo, então caramba. Inclusive eu tinha uma pessoa que dizia assim, poxa, minha esposa me deu um iPhone, um exemplo hipotético.
Então, caramba, minha esposa me deu um iPhone, então eu preciso o quê? Dar no mínimo um presente que seja no mesmo valor para ela. Não é esta relação de troca que eu quero aqui, que você saia daqui. A relação de troca é gratidão. Você recebe algo do seu namorado, da sua namorada, do seu esposo, do seu noivo, sua noiva, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. E em resposta àquilo que você recebeu, você é grato e você pode dar um abraço, você pode comprar um presente. A nossa relação com Deus é gratidão. Deus não precisa ser cativado por você. De dizer assim, poxa, eu acho que Deus está aborrecido comigo. O amor de Deus não é fragilizado a partir dos nossos erros, dos nossos pecados. Não. Deus não fica zangadinho e se afasta de mim. Não. Eu não preciso seduzir Deus com as minhas atitudes e com o tempo de oração e de leitura da Bíblia. Não. Não preciso. O amor de Deus não é fragilizado pelas circunstâncias que muitas vezes nós envolvemos. Também não. O amor de Deus, ele se faz presente junto com a sua graça, independentemente do que você faça. E isso não é autorização para quando você sair daqui fazer o que você quiser da sua vida. Porque se você é movido pelo Evangelho, você vai ser influenciado pelas verdades do Evangelho. Natal, gente. Daqui estamos já se aproximando dessa data cristã, desse momento cristão, não vai ficar chateado comigo? Não é só luzes. O Natal não é só troca de presentes. O Natal não é só reencontros. O Natal não é só festividades e um jantar bem adubado, né? Para alguns, o Natal é muito mais que isso. É Jesus que saiu do seu lugar para se tornar um de nós e trazer aquilo que ninguém poderia nos ofertar, gratuitamente para nós, mas ele teve que pagar um preço, e o preço da sua própria vida. Amém? Curve sua cabeça e vamos então orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo Evangelho. Muito obrigado por Mateus ter escrito essas verdades que estão ali escondidas. Como também o Natal muitas vezes é escondido por festividades, luzes, presentes, jantares, reencontros, encontros, enfim, Senhor. E o Natal fica escondido ali com essas coisas. Mas o Natal é muito mais que isso. O Natal é a história verídica, verdadeira, profunda, consistente. Uma história de raízes que tu mesmo firmaste quando enviaste Jesus, teu Filho, para sofrer em nosso lugar e morrer em nosso lugar. E nos dá a salvação que independe dos nossos esforços, das nossas atitudes, das nossas tentativas de acertos. O Evangelho não precisa disso, porque o Senhor já nos libertou. Não precisamos de regras, porque o Evangelho não é sobre regras. O Evangelho é sobre o sacrifício de Jesus, o teu Filho. É sobre o nascimento, o grande evento da história da humanidade, que dividiu a história no antes e depois.
muito obrigado por nós vivermos essa história com a nossa comunidade de fé, a nossa querida Vide. Que isso possa estar enraizado dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.